Boa tarde, irmãos. Estamos retomando a nossa EBD a partir de hoje, depois do nosso recesso de finalzinho, início de ano. Vamos agora começar a nossa nova fase. Este mês de fevereiro ainda é com tema livre, mas a partir do próximo mês a nossa EBD entrará no tema da Confissão de Fé de Westminster, e hoje, no culto vespertino, teremos início a série de sermões deste ano, pautada em Hebreus, na carta aos Hebreus. Bom, meus irmãos, como nós vamos tratar da Confissão de Fé de Westminster ao longo desse ano, então eu propus falar um pouquinho a respeito do que nós somos, de como nós fomos criados, do propósito da nossa existência, a fim de prepararmos um pouco o nosso coração para o que há de vir depois. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 a 28, Gênesis 1, 26 a 28, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra, e sujeitem-na. Tenham domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o que acontece é que durante toda a existência do homem, o homem tem buscado respostas para saber de onde veio, para onde vai, o que ele é, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Há grandes interrogações que a filosofia muitas vezes traz para si. Outras áreas do conhecimento humano buscam também respostas, mas o fato é que ninguém tem as respostas a não ser a Escritura. Ninguém pode dizer quem é aquele que foi criado a não ser quem criou. Então nós temos esses questionamentos todos e muitas vezes buscamos as respostas como o mundo as dá, sem que nós tenhamos a convicção de, ao termos a pergunta quem eu sou, termos a resposta também certa. A resposta a essa pergunta depende muito de como a pessoa crê. Não quer dizer que a resposta de alguém que crê diferente da Escritura seja certa, mas ele vai tentar dar aquela resposta a partir daquilo que ela crê. É isso que nós chamamos muitas vezes de cosmovisão. Você tem uma visão de mundo, você se apropria daquilo como sendo verdade. A visão de mundo sempre passa pela crença individual. Mesmo que a pessoa diga não crer em nenhuma divindade, ela crê em algo e ela crê da forma religiosa de crer. Então a resposta virá a partir daquilo que aquela pessoa expressa como crença. Mas há apenas uma expressão de resposta que é verdadeira, e essa sai da Escritura Sagrada, único texto inerrante para nós. A Bíblia nos revela que a história começa e tem o seu início pautado por um ato de Deus. Deus quis fazer algumas coisas e Deus fez tudo aquilo que quis fazer. Nós conhecemos uma doutrina chamada doutrina da soberania, que nos ajuda a entender melhor isso que eu acabei de falar. Mas o fato é que no início do livro de Gênesis, a criação nos é mostrada, e eu li um pequeno trecho, uma obra feita por Deus, porque Deus quis e porque Deus a executou da forma como Ele quis. Depois de fazer aquilo, toda a obra da criação, Deus também resolveu preservar a criação e sustentar todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, quando nós paramos para perguntar quem eu sou, a primeira coisa que nós temos a responder é que eu sou parte da criação de Deus. E dentro de tudo que foi criado por Deus, houve um momento em que Deus resolveu criar a nossa espécie. Deus criou o sol, lua, os animais da água, os animais da terra seca, os animais que voam, todo tipo de planta, todo tipo de coisa, todo tipo de mineral, tudo foi criado por Deus. Até que Ele olhou tudo aquilo que estava criando
e achou que era bom. Ele gostou do que fez. Quando ele cria o ser humano, a nossa espécie, também existe uma observação na Escritura dizendo que ele achou muito bom. Então, na verdade, quando nós perguntarmos a nós mesmos quem eu sou, nós podemos dizer que eu sou parte da criação de Deus. Dentro da criação de Deus, eu sou parte de uma criação que Deus disse que gostou muito de ter feito. Essa parte da criação que somos nós, depois nós aprendemos na Escritura que é uma parte da criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Isso não quer dizer que eu me pareça fisicamente com Deus, graças ao Senhor, porque senão você imagina como seria Deus, né? Há determinados atributos em nós que são dados por Deus para nós, a fim de que nós nos pareçamos com Ele por causa dos atributos que Ele comunicou a nós. Aí estão os atributos comunicáveis. Outros atributos de Deus Ele guardou para Ele mesmo. Então, se por um lado Ele nos deu o atributo do amor, por exemplo, e todos nós somos capazes de amar, por outro lado Ele não nos deu o seu atributo da onisciência, por exemplo. Então, há atributos que Deus nos comunicou e há outros atributos que Ele não nos comunicou, mas por misericórdia Ele nos faz perceber aquilo em Jesus Cristo. Então nós entendemos e percebemos a onisciência de Deus por causa da obra de Jesus Cristo em nós, mesmo que nós não vivamos a onisciência divina. Ele guardou isso para Ele. Vocês imaginem como seria torturante se nós, limitados e pecadores como somos, soubéssemos de todas as coisas. Algumas coisas, quando ficamos sabendo, já nos levam à crise. Você imagina se soubéssemos de tudo. Então Deus foi sábio até mesmo na seleção dos atributos que Ele comunicou ou não. Então nós estamos aqui diante dele, homem e mulher feitos à imagem e semelhança do Senhor, feitos para dominar todas as coisas, para dominar todas as espécies vivas e dominar todo o cosmo criado pelo Senhor. Quando Deus cria o ser humano, Ele o cria para ser uma espécie de gerente da criação. Ele cria todas as coisas, cria o homem e diz: agora você toma conta, você vai trabalhar, vá para o jardim trabalhar. E aqui surge uma outra coisa dentro do estamento da criação, que é a compreensão que nós temos na nossa teologia de que o fato de trabalhar não é castigo por causa do pecado, porque o Senhor ordenou que Adão já trabalhasse antes do pecado. Vai cuidar do jardim, vai dar nome a todas as coisas, qualifica tudo que você está vendo. E essa era uma atribuição que Deus estava dando ao primeiro homem. Somente depois que houve o pecado é que Deus disse: agora você vai ter que trabalhar com uma outra conotação. Você vai ter que trabalhar para conseguir a sua comida. E às vezes isso vai ser penoso, mas é uma bênção podermos trabalhar para ter a comida do nosso dia a dia. Isso não é maldição. A despeito de nossa espécie ter pecado, o Senhor nos deu o trabalho como meio de sustento. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então Deus diz que o homem criado à sua imagem e semelhança seria aquele que deveria gerenciar a criação. Não é preciso irmos muito longe, olhando hoje o nosso planeta, para percebermos que o homem, o ser humano, abriu mão disso também. E quando você vir, por exemplo, e claro que eu estou dentro da nossa cosmovisão, quando você vir, por exemplo, os grandes movimentos ecológicos, que geralmente são distorcidos enquanto presença de Deus, nós precisamos olhar para trás na história da igreja e devemos perguntar seriamente por que é que a igreja não fez isso. Sendo a igreja a parcela da população que compreende a ordem de Deus, por que que a igreja deixou que outros grupos assumissem esse tipo de defesa? Se a igreja tivesse cuidado da natureza, não seria por ideologia, mas seria por obediência à palavra de Deus. Abrimos mão disso e hoje há uma inversão. Para você cuidar da natureza hoje, você se submete à natureza. Você já prestou atenção a isso? Para você preservar a natureza, você se torna servo da natureza. Mas a ordem de Deus foi: domine a natureza e cuide da natureza. Então essa inversão, por causa inclusive da omissão do povo de Deus, gerou essa inversão, na qual nós hoje vemos grandes movimentos querendo dizer que a natureza é senhora. A mãe natureza, inclusive, é uma expressão bastante comum nos nossos tempos. Isso é distorção daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aqui no começo da Bíblia,
nós ainda temos o homem indo até a natureza e coletando muitas coisas para o seu sustento, por exemplo. Logo após o dilúvio, nós vemos Deus falando para Noé e seus descendentes: eu tinha dado para vocês as ervas do campo, eu tinha dado para vocês as frutas, mas agora eu também dou os animais, vão lá, matem e comam. Estou usando palavras minhas, mas é uma ordem de Deus que nós podemos usar a natureza, obviamente, com ética e com parcimônia, mas a natureza foi dada pelo Senhor para o nosso sustento e para a nossa administração. Então, os movimentos modernos que nós vemos, que se afastam da centralidade do Evangelho, são movimentos espúrios diante da palavra de Deus. Falando sobre a criação do homem, nós podemos ver na Bíblia que nós fomos os únicos seres criados por Deus a receber diretamente o sopro divino do Senhor. Nenhum outro ser vivo recebeu esse sopro, apenas o ser humano o recebeu. Nós não sabemos, irmãos, até que ponto é totalmente literal o fato de Deus realmente soprar, soprar como nós fazemos. Até porque Deus é espírito e nós temos na Escritura várias expressões de antropomorfia atribuídos a Deus. Por exemplo, as mãos de Deus estão sobre esse lugar, os pés de Deus pisam os inimigos. Tudo isso é expressão que nós temos para entendermos os atos de Deus, mas nós sabemos que Deus não tem mão, Deus não tem pé, porque Ele é espírito, né? E não é espírito como a gente vê no cinema, não, é espírito de verdade, tá bom? Ele não tem forma humana. E daí já temos a resposta daquele primeiro episódio: como é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, se Deus não tem forma? Só pode ser uma expressão da Escritura para nos informar sobre outra coisa, e daí é que vem a similitude com os atributos comunicáveis de Deus. Mas é por causa desse soprar, sendo ele literal ou simbólico, é por causa desse soprar que nós temos a vida especial em relação aos outros seres vivos. Especial não no sentido de sermos melhores porque um cachorrinho ou um gatinho é inferior a nós no sentido criacional, não é isso. Mas Deus colocou ordem na criação a fim de que cada elemento criado tivesse um papel de importância, não apenas diante de Deus, quanto diante do restante da criação. Ao ser humano foi dado um fôlego divino e lhe foi confiada também a missão de gestar, de administrar o restante da criação. Nesse sentido, sim, nós somos superiores. E daí vai mais um estranhamento, quando as pessoas olham para tudo que foi criado e colocam aquilo como superior no sentido criacional ao ser humano. Isso é uma inversão de papéis. Por causa dessa especificidade da nossa criação, é que nós temos um relacionamento com Deus que os outros seres vivos não têm. Nós até vemos o Salmo dizendo que a criação fala a respeito da glória de Deus e nós conseguimos perceber como seres humanos, inclusive os não filhos de Deus, perceber pelos atos da criação que existe um Deus criador. Isso sim nós conseguimos, mas a criação por si própria não consegue falar a respeito de um Deus salvador, apenas do Deus criador. E por isso mesmo, nenhum ser humano ao final da sua vida será tido por inocente diante desse Deus criador, porque até a natureza falou dele e as pessoas não conseguiram ou não quiseram entender. Nós, como seres humanos, e por causa da instalação do sopro divino em nós, somos o único ser vivo a poder ter uma relação direta com o Deus Criador. Nós não apenas falamos da glória de Deus na criação, como os pássaros cantando. Lá em casa tem uns passarinhos que nos visitam na janela ao longo do dia. Eles não nos amam, eles vão lá por causa da banana que a gente põe lá. Tenho certeza disso. A gente põe um potinho com banana e um potinho com água todo dia de manhã. E eles vão lá, eles passam o dia comendo. De vez em quando eles se rebelam, fazem alguma coisa lá, jogam a banana lá embaixo. Ou resolvem não comer banana naquele dia. Aparece de vez em quando um tucano que não consegue enfiar o bico no buraquinho lá de onde a gente põe a banana. Mas esses animais não têm a percepção intelectual de que, por serem entes da natureza criada, estão glorificando a Deus com a sua vida e com os seus atos. Eles não têm essa capacidade. Muito menos têm a capacidade de adorar a Deus e de falar a respeito do Deus Salvador, que é Jesus Cristo. A única parte da criação que consegue fazer isso é o ser humano, é a nossa espécie. Nós sabemos que Deus é um ser espiritual. Nós somos espírito.
E quando chegamos ao Novo Testamento, nós percebemos que ao sermos criados como fomos criados, Deus nos deu uma casa temporária e nós, por nos tornarmos eternos em termos espirituais, ao nascermos, nós temos uma eternidade pela frente. E nesse ponto também foi comunicado a nós, a partir do ato criador de Deus, que a partir desse momento, de certa forma, podemos dizer que somos parecidos com Deus, não na sua santidade, na sua glória e na sua majestade, mas no fato de que, assim como Deus é eterno, cada ser humano que está vivo, mesmo quando morrer, será eterno. E a palavra de Deus então nos comunica que a partir daí nós temos que cuidar do lugar onde passaremos a eternidade. E daí é que vem o convite do Salvador a todos nós, espécie que um dia caiu. É isso nós vamos falar, se Deus quiser, na próxima semana. Mas o fato é que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João 4:24. Sendo, portanto, esse ser espiritual, sem carne, sem osso, o Senhor também nos fez um ser espiritual como Ele. Na linguagem do Novo Testamento, nós, criados à imagem e semelhança de Deus, e isso de modo tão radical que até mesmo a eternidade nos é conferida a partir do nosso nascimento. Na linguagem do Novo Testamento, nós estamos tabernaculando, é a palavra que foi traduzida, foi absorvida pelo grego neotestamentário. Nós tabernaculamos à semelhança do próprio Deus Filho, que tabernaculou num corpo humano enquanto Deus encarnado. Este é o nosso tabernáculo, e Paulo fala disso, um tabernáculo que tem um prazo de validade, né? Ele nasce, ele cresce, ele para de crescer, um dia ele murcha, eu já estou nessa fase, né, de começar a murchar, e um dia ele perde o sentido. Mas quem habitava o tabernáculo, nós, o nosso espírito, continua na eternidade. E aí é que está a grande diferença, eternidade afora, dos seres humanos e dos demais seres criados. Muita gente tende a interpretar erroneamente essa questão da imagem e semelhança de Deus. Gente, ao longo desses 2000 anos de igreja, já houve muita interpretação, até interpretação estranha, até mesmo práticas racistas já foram absorvidas e implementadas por conta da deturpação da compreensão do que é ser feito à imagem e semelhança de Deus. A nossa espécie consegue pegar coisas muito boas e transformar em coisas muito ruins, e ainda assina embaixo como se Deus tivesse mandado aquilo. Mas quando nós voltamos para a essência do Gênesis, para a essência da Escritura, o primeiro aspecto dessa imagem de Deus no homem, volto a dizer, é exatamente o domínio sobre a criação. E o domínio sobre a criação é sobre todos os seres criados, sobre todas as coisas criadas, sobre todos os elementos criados. Eu me lembro de ter falado uma vez para um grupo de jovens, eu não sei se eu já mencionei isso aqui, é essa mesma coisa para vocês, mas um grupo de jovens de outra igreja, alguns anos atrás, eu me lembro de eu ter falado sobre a criação do tempo, em que Deus, ao criar todas as coisas, ao ter o descritivo dos atos criacionais de Deus, uma das coisas que não está lá escrito explicitamente, mas que foi criado por Deus naquele momento, é o tempo. Por que é que nós não entendemos a eternidade pretérita, onde somente a Trindade Santa habitava? Porque não havia tempo, e por isso é que nós não conseguimos mensurar, a nossa mente não consegue alcançar o que é a eternidade sem o tempo. E isso é complexo, porque foge à estrutura do nosso raciocínio. Como é que eu calculo o tempo sem que o tempo exista? É por isso que nós não conseguimos entender a eternidade pretérita, antes do elemento criador. Mas ao criar sol e lua, e ao dizer que há dia e há noite, ali nós temos implícita a descrição da criação do tempo, porque esses astros são marcadores do nosso tempo, aqui, para nós, né? E nós sabemos que isso é reflexo dos marcadores de tempo cósmicos, né? Nós somos um grãozinho aqui dentro desse cosmo todo. Mas quando Deus disse que nós, criados à sua imagem e semelhança, deveríamos ter a submissão de tudo que foi criado,
também aí está o tempo. E talvez aí esteja um dos maiores pecados dos crentes do nosso dia. Quando nós não sujeitamos o tempo, mas nos sujeitamos ao tempo. Uma das frases mais comuns é: eu não tenho tempo para isso. Uma das expressões mais comuns no meio da igreja, quando a igreja, por exemplo, oferece alguma coisa sólida, concreta, e a pessoa diz assim, uma igreja como a nossa, que não força ninguém a fazer nada, apenas convida, e a pessoa se priva às vezes de uma coisa boa, porque ela tem na ponta da língua a resposta de que não tem mais tempo para aquilo. Será que não? Ou será que nós estamos permitindo que uma parte da natureza criada nos subjugue? Acabamos de ter o ensaio do coral. Eu tenho certeza que uma parte das pessoas que diz que não quer fazer parte, lá no fundo diz: eu não tenho tempo para chegar 1h e pouca antes. É verdade ou não é, gente? Ao explicar essa questão da criação, existe um estabelecimento da parte de Deus de uma relação de forma com que o homem pudesse refletir de modo bastante finito o que são os aspectos infinitos do Criador. E talvez essa seja a maior característica prática de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos apresentar a imagem de Deus de forma enevoada, de forma embotada por causa do pecado. Mas nós, como filhos de Deus, devemos mostrar ao mundo a imagem de Deus em nós, por causa não apenas da criação, como da recriação. Afinal de contas, o ato redentor, a regeneração que nós tanto falamos, que Cristo proveu para nós na cruz, nada mais é do que, entre aspas, uma recriação de um ser que havia sido criado, foi desfigurado pelo pecado. E na regeneração, generação vem de geração, de criar. Regeneração é recriação. Nós fomos recriados na obra da cruz, a fim de nos tornarmos novamente semelhantes ao Pai. É por isso que nós temos Paulo dizendo que dia após dia nós precisamos crescer até atingirmos a estatura do varão perfeito. É por isso que o Novo Testamento diz que nós precisamos ser mais parecidos com Cristo. É por isso que o Novo Testamento diz que isso deve ser tão intenso que nós devemos cheirar como Cristo, carregar o cheiro do Senhor. Nós fomos chamados a andar de volta para a criação e retomar o fato consciente agora de que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Essa consciência tinha desaparecido pelo pecado e o Senhor nos convida, pela obra de Cristo, a retomarmos a consciência. Mas eu gostaria de dizer para vocês que até mesmo aquele que está lá fora, sem conhecer o Senhor como seu Salvador único e pessoal, ainda é uma criatura à imagem e semelhança de Deus. Ele não tem consciência disso, mas Deus não tirou dele os seus atributos comunicáveis, mas eles estão rotos pelo pecado, e somente com a ação de Cristo é que essa imagem e semelhança são recuperados totalmente, a fim de andarmos em glória até chegarmos à presença do Senhor, porque uma vez sendo eternos, chegaremos diante do Senhor para juízo eterno ou para a glória eterna. Então, resumindo todo esse aspecto da criação para nós, falando dessa questão da imagem e semelhança de Deus, o que em teologia, se você abrir lá um compêndio, uma teologia sistemática, você vai ver uma expressãozinha latina chamada imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Nós temos aqui em que consiste, de forma resumida, isso para nós. Consiste da alma ou do espírito do homem, não é algo físico, mas é algo que está na nossa essência, criada por Deus a partir daquele sopro divino em nós. Também consiste do intelecto e da vontade do homem, com todas as suas funções dadas por Deus. Nós temos intelecto, nós temos razão, nós filosofamos, o seu doguinho lá não filosofa, por mais que você diga assim, eu achei que ele falou comigo, não falou com você. Tira isso da cabeça, a árvore do seu quintal, por mais que você abrace, e eu espero que você não faça isso, por mais que você tente, que árvore linda, essas arvorezinhas que temos aqui fora, esses pés de jasmim tão cheirosos ali, você pode chegar lá, cheirar e dizer, Senhor, que maravilha a tua criação, mas não converse com a árvore, porque ela não vai entender nada e nem vai lhe responder. O seu gato não entende você, aquela calopsita, aquele passarinho que você tem, espero que não tenha nenhum na gaiola, mas digamos que ele more lá com você de forma um pouco mais livre,
sabe, não dá. Ele não tem a capacidade da cognição que Deus deu somente ao ser humano. Também consiste da integridade moral do homem. Em algumas aulas da EBD do ano passado, eu me lembro do presbítero Vitor Grando falando por que é que nós estamos aqui no meio da rua e de repente um cachorro acasala com a cadela, porque ela não tem princípio moral, não tem qualquer relação de ética nem de moral. Não faz sentido você dizer para o seu cachorrinho: não faça isso agora, hein? Sabe, não faz sentido. No ser humano, Deus incutiu esse princípio. O quarto é que consiste do domínio do homem sobre a terra, tudo que está aqui. Eu ampliaria essa expressão, que era a única que o autor sagrado conhecia, eu ampliaria essa expressão para o cosmo todo. E o nosso desejo seria que a nossa espécie dominasse a criação da forma correta diante de Deus. Infelizmente, não é a verdade. Finalmente, também consiste do corpo como instrumento pelo qual o homem se utiliza para dominar sobre a criação inferior. Criação inferior. Tudo que foi criado, a não ser o ser humano, é inferior ao ser humano. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de ordem criacional. E é por isso, por ter sido criado de forma inferior, sem intelecto, sem razão, sem moral, sem a ordem de Deus para dominar sobre todas as coisas, é exatamente por essa diferenciação em relação ao ser humano que ao ser humano Deus disse: domine todas essas coisas. Domine sobre os animais, eles precisam ser contidos. Domine sobre toda a botânica, elas podem ser trabalhadas. Quem já teve a oportunidade de ver em fotos ou ao vivo, em alguns países europeus, o grande trabalho de jardinagem que eles têm, os jardins ingleses, os jardins franceses, vai entender o que é uma pequena amostra do que foi conferido de autoridade ao ser humano. Pegue a natureza e trabalhe a natureza. Quem já visitou o nosso jardim botânico aqui, tem uma pequena demonstração do que é dominar a natureza de modo saudável. Pegue espécies, traga, vamos conhecer essas espécies. Cuidem delas, para que elas não se extinguam, embora saibamos também que alguns animais se extinguam por uma ordem natural mesmo. Simplesmente eles têm prazo de validade. Mas eu não vou entrar nessa seara não, antes de alguém me bater. Concluindo, irmãos, é essencial para o cristão entender e saber o que ele é no mundo para Deus. Então, quando nós nos perguntarmos o que eu sou uma parte da criação de Deus, uma parte específica, especial da criação de Deus. E eu sou também o agente de Deus colocado neste mundo para gerenciar o mundo. Meus pais lá no passado, meus primeiros pais erraram. Aí já é outro capítulo dessa história. Mas a ordem continua e nós precisamos assumir o nosso papel. O principal papel que nós temos que assumir é o de expressar pelo nosso ato criador aquilo que o próprio Deus é diante da criação, principalmente diante da parte da criação, que tendo cognição, sendo espírito eterno, desde que nasça, precisa ouvir não apenas o canto dos pássaros, que diz que Deus, o Deus Criador, existe, mas a fala pertinente da igreja dizendo que o Deus Salvador também existe. Amém?